verso 17. Glória ao nome de Jesus. Glória a Deus. Alguns versículos da palavra do Senhor nosso Deus aqui nesta noite, aonde vem falando acerca de Golias, que desafiava os israelitas. Glória ao nome de Jesus. Vou ler alguns trechinhos, amém, meus irmãos? Que diz assim, a partir do versículo de número 43, que diz assim. Então, a tradução da palavra de Deus da minha Bíblia é um pouquinho diferente, mas é a palavra do Senhor. Então esbravejou Golias a Davi: sou por acaso um cão, para que venhas ter comigo com um pedaço de madeira? E os filisteus amaldiçoou Davi pelos seus deuses. E disse mais o filisteu: vem cá. E disse mais o filisteu a Davi: vem cá, e darei a tua carne às aves do céu, às feras do campo. Contudo Davi retrucou ao filisteu: tu vens contra mim com espada, lança e escudo? Portanto, eu vou a ti, em nome do Senhor dos Exércitos. Para subcomanai. Posso sentar em nome de Jesus? A palavra do Senhor aqui nessa noite, ela é clara. Aonde o Senhor, ele vem falando, irmãos, fala de Saul. Davi estava lá no campo. Ele cuidava das ovelhas do seu pai. Louvado seja Deus. E diz a palavra do Senhor que se levantou o gigante que afrontava ali Israel. E todo mundo temia o tamanho daquele gigante, porque ele não era pequeno. Era um gigante guerreiro, um homem de guerra, que estava acostumado a lavassúbria, a destruir, a amedrontar, esbravejar contra o povo, a destruir. Todo mundo tinha medo pelo tamanho daquele gigante. Mas diz a palavra do Senhor que o pai de Davi, Jessé, mandou Davi visitar os seus irmãos que foram convocados para a guerra. E Davi, ele era um jovem de pequena estatura, mas ele era um jovem obediente. Diz que Davi, os pais dele, preparou ali os alimentos, o queijo que havia ali, e o pai dele mandou ele ir lá ver, e Davi foi. E quando Davi chegou ali, ele contemplou o povo que estava com medo e acuado por causa da afronta daquele gigante, e ninguém tinha coragem de enfrentá-lo. Então o gigante chegava, esbravejava, zombava, e daí a séria, e os soldados de Saul, eles temiam, Porém Davi, quando chegou ali, que ele viu aquela situação, ele não se conformou, ele não aceitou. Uma coisa, Davi, lá no campo, ele já havia sido preparado, porque o Espírito de Deus habitava com ele. O Espírito Santo de Deus, o urso veio para matar a ovelha, e ele matou o urso, ele matou o leão. Ele era um homem que tinha coragem, um jovem de coragem, a laçúria. E quando ele viu aquele gigante terrível que batia no peito e desafiava aquele povo, ele não se amedrontou, porque ele sabia o Deus que ele servia. Ele conhecia o Senhor, porque ele andava com o Senhor. A confiança dele não era
nele mesmo, mas era no poder do Deus que ele conhecia. Haja vista na súblia que o Senhor, irmão, primeiro preparou Davi. E aí, ele não correu não, mas quando ele começou, lá no meio dos irmãos dele, a dizer que ele não aceitava, que ele não se conformava, ele se indignou, porque ele sabia que o Senhor podia dar vitória, e todos começaram a tirar um sarro, aos próprios irmãos de Davi. Olha, vai embora, volta de volta para casa, o que você quer? Você quer aparecer? Mas Davi persistiu, até que chegou a notícia lá no rei, que era Saul. E Davi, ele foi até Saul. Imagine o cenário. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aí, meus amados irmãos, quando ele chega diante de Saul, Saul foi dar o que? As armas dele, mas ele era tão pequenininho, que aquelas armaduras que foi oferecida para ele, ele não tinha nem condição de se mover. Sabe o que Deus está mandando dizer nesta noite? E você não vai vencer a guerra que você está enfrentando com as armas carnais, com as coisas da terra, mas você vai vencer enchendo-se do Espírito Santo de Deus, se revestindo dele, santificando a sua vida, se posicionando diante do Senhor, porque eu acredito que o medo daquele povo era tanto que eles temiam o tamanho do gigante. Qual é o tamanho do gigante que você está enfrentando? Está sem força, está batido, está desanimada ou desanimado. Nesta noite, o Senhor te dá estratégia aqui. Davi se posicionou e ele pediu que tirasse a coraça, o que deram para ele lutar, porque ele sabia que ele ia vencer diferentemente. Ele sabia quem era que pelejaria por ele. Ele desceu no ribeiro, pegou as pedrinhas, nesta noite o Senhor está dizendo para esta casa aqui: se posicione para enfrentar o gigante. O teu maior gigante é o teu e o meu adversário, que quer te parar, te abater, te desanimar, tirar tua esperança diante daquilo que você tem visto, diante do cenário que você tem visto. Mas o Espírito de Deus nesta noite, ele te convida a descer no ribeiro, na oração, no jejum, comer a palavra, se alimentar da palavra e enfrentar o gigante. Imagine como aquele Golias que tinha metros de altura. Quando ele viu Davi chegando até ele, ele começou a zombar, começou a dizer: olha, por acaso, ele achou que aquele era um menino, mas só que tinha uma coisa: aquele menino, aquele jovem,
era cheio do Espírito Santo. Elemanto e decomandai. Então, a situação que você vive, que você está passando, se posicione, porque o Senhor tem vitória. O Senhor é que está e vai guerrear e vai pelejando pela sua vida. Ele vai mudar o quadro, ele vai mudar a história. Ela vai subcomanai, porque Ele é Deus que continua sentado no trono, que está aqui contemplando esta casa, e tudo quanto está no coração de Deus Ele vai realizar. Palavra sua. Ele quer que você seja um Davi nesta noite. Andará súria, você não vai vencer com o braço do teu eu, da tua carne. Você vai vencer descendo, se revestindo, orando, vigiando, buscando o Senhor, se apresentando na madrugada diante dele e pedindo socorro para quem tem socorro para a tua vida nesta noite. Ele conhece a tua limitação, Ele conhece a tua estrutura. Diz a palavra do Senhor. O gigante, ele achou que aquele coitado daquele menino, ele zombou. Quanto zomba da dor do outro. Como o mundo olha para nós, fala, esse aí, essa aí, mas o plano de Deus, aquilo que Ele já decretou, já escreveu para a sua vida, para a sua casa, para a sua família, é o que vai se cumprir. Depende do teu posicionamento, porque ser cristão não é só quando está tudo bem. Não, ser cristão passa pelos momentos de adversidade, mas aquele que busca refúgio, ele recebe resposta, ele recebe vitória, ele recebe livramento. E muitos medrosos, quando Davi desceu e foi no encontro dos gigantes, o Senhor está dizendo, não fuja, enfrenta, porque Ele vai adiante de ti. Ele diz que Ele endireitará os caminhos tortuosos. Eu não posso, você não pode mudar, mas Ele muda, porque Ele é Deus. Ele só quer a minha obediência, o temor devido a Ele. Muitos que estavam em volta estavam olhando para ver o que ia acontecer com Davi. Só que tem uma coisa, quem estava pelejando por ele era Deus. A palavra do Senhor diz que ele pegou a funda, a pedrinha do alfoge, a lavassúria, e ele foi no encontro daquele gigante prepotente. Quantas vezes o inimigo da nossa alma, ele diz, agora eu paro ele, eu paro ela, agora fulano morre, mas só que tem uma coisa, a vida pertence a Deus, a vitória vem dele. Enquanto ele zombava, Davi que tomou, foi lá, desceu no ribeiro, pegou a pedrinha e ele girou a pedra, e aí a pedra foi lançada e
testa do gigante, ele tombou. Se você está orando por uma causa, permaneça orando. Tire tempo com Deus, não só aqui, mas lá na tua casa, no momento que o Senhor te dá para você buscar. Permaneça orando, permaneça exaltando, porque o que Ele tem para realizar, Ele irá realizar, para a glória do nome dEle. Diz a palavra do Senhor, irmão, que aquele gigante tombou, ou seja, a situação que você está enfrentando vai cair por terra, porque Ele no céu, Ele dará ordem. Tem dia, tem data e tem hora, e nesta noite Ele te trouxe aqui para te dizer que o gigante vai cair por terra. Pode ser o gigante do vício, da incredulidade, da dureza de coração, vai cair por terra. Aquela pessoa que diz que não se rende, vai se render. Porque o Deus Todo-Poderoso, Ele diz na sua palavra: se crê, será salvo tu e a tua casa. E enquanto você está aqui adorando o Senhor, Ele está pelejando pela tua casa, pela tua família. Então ofereça a Ele aquilo que você trouxe de melhor. Aquilo que você tem de melhor para ser honrado. Muitas das vezes o Senhor nos permite passar, mas depois que você passa, você é exaltado pelo Senhor. O próprio Senhor, Ele te justifica. O próprio Senhor, Ele te dá vitória. Não olha para a direita, para a esquerda. Quem prometeu não dorme. Quem prometeu não tosqueneja. Somente permaneça firme na presença do Senhor. Porque o que está na palavra de Deus diz que há um memorial diante de Deus. Existe um memorial. Glória ao Senhor. E nesse memorial está a sua vida e a nossa vida diante dele. A lavassúria. A palavra de Deus também fala que o Senhor manda o anjo colher as tuas lágrimas. Aquilo que você não fala, aquilo que você não conta, Ele sabe. Ele conhece, porque Ele é Deus Todo-Poderoso. Ele é o Senhor. E uma coisa é certa: o que Ele falou vai se cumprir. Você pode dizer: está demorando. Ah, Senhor, mas eu quero te dizer uma coisa: tem a hora, e a hora está chegando para Ele realizar o que Ele prometeu para você. Então, não saia da posição, permaneça firme. Quando nós entramos, chegamos na casa do Senhor, é uma nova oportunidade que o Senhor está nos dando de adoração, de louvor. Chega aqui para adorar com o espírito de adoração, de desejar glória, a presença do Senhor, porque num culto como este, Ele pode te curar. Você não vem para ver. Aí é bom ver os irmãos. Melhor adorar aquele que sabe da necessidade de cada um. O Senhor diz que Ele não despreza
despreza um coração quebrantado. Um coração que se rasga diante do Senhor. A nossa esperança está nele. E aquele que tem esperança nele, irmão, ele retribui, ele recebe a vitória, ele recebe resposta de Deus. Esse é o Deus que nós servimos. E muitos que achavam que Davi iria perecer, ficaram envergonhados. Canto na raça, onde uma racia, operando Deus, quem impedirá? Operando Deus, ninguém impede. Pode até parecer, cantoria, que não tem jeito, tem jeito, tem solução. Aonde é que assuia? E tem uma coisa, aquele homem fez uma promessa. Saul prometeu dar a filha dele para aquele que matasse o gigante. Alabaçúria. Eu quero te dizer que a promessa de homem pode falhar, mas a promessa de Deus não falha. Aquilo que você faz na obra tem recompensa de Deus. Ninguém sabe, ninguém viu, mas Ele viu, Ele sabe e Ele vai te dar vitória. A palavra dele diz: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Terra, o segredo é orar, o segredo é vigiar, o segredo é se encher da presença do Senhor, porque os dias são maus, são dias de treva, são dias difíceis. Mas aquilo que o Senhor falou, Ele fará. A hora, o momento e o tempo é dele. E Davi disse que ele iria cortar a cabeça do gigante. Elevaçúria. E quando o gigante tomou, o Senhor está dizendo que esse gigante Ele vai derrubar por terra. A palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus, porque aqueles que se aproximam de Deus, é necessário que creia que Ele existe e que Ele é galardoador daquele que o busca. Que a súbia, você está buscando, vai receber o galardão. Aqui na terra as bênçãos dele, lá nos céus galardões que Ele tem preparado e reservado para dar à sua igreja, ao seu povo. Então anima-te, não para, não desiste, prossegue na tua caminhada. Relaçúria, volte a orar, volte a adorar o Senhor. Oh Espírito Santo, e a exaltação de Davi foi muito grande, porque a luta dele não foi pouca nem foi pequena. Eu não sei o que você está enfrentando, mas nesta noite tenha certeza, convicção, que o Deus que você serve, o Deus que nós servimos,
Ele é Deus de vitória, de resposta, porque Ele já fez na tua vida verdadeiros milagres, verdadeiras maravilhas. Da onde Ele te arrancou, da onde Ele te tirou, te encheu, te lavou, te limpou e te colocou para si, assentar diante dos príncipes do seu povo. Hoje você tem livre acesso para falar com Deus. Aleluia. Alguém quer que você se distraia na caminhada. Orar tanto para quê? A resposta: quem guarda tem depósito, quem busca tem depósito. É que nem um banco, você põe lá um dinheirinho e aí você vai depositando e o dinheirinho vai andando. Assim é as coisas espiritual. Do mesmo jeito que você ora, que você busca, que você consagra, que você adora, na hora que você precisar, é só clamar e Ele responde com vitória. Vou contar aqui uma experiência. Um certo dia, eu vinha para minha casa do ensaio da igreja. Eu não morava hoje eu moro na cidade livre. Há uns bons anos, eu vinha do ensaio com as irmãs, aonde eu congregava, e eu vinha. E na minha bolsa tinha um valor em dinheiro que não era meu. Era para fazer uma festa. Uma festa, na época, para o nosso pastor. E terminou o ensaio. Eu já orei e pedi a Deus: Senhor, me guarda, porque eu precisava pegar a condução, 2 conduções na época, para chegar até a minha casa. E eu lembro que eu tinha uma bolsa, e a bolsa era um pouquinho assim, chamativa, a bolsa preta, vida brilhosa. E eu estou vindo no ônibus, em espírito de oração, desci ali na Líder, na avenida, passei em frente à padaria, que antigamente aquela padaria, ela não era 24 horas, ela tinha um horário certo de fechar. Todo comércio tem, mas agora ela fica aberta até as tantas. E aí, conforme eu desci, eu atravessei, que eu fui subir a rua da minha casa, eu senti um toque muito forte, como se fosse para mim parar e voltar e ficar no ponto do ônibus. Só que eu falei: meu Deus, mas eu olhei para um lado, olhei para o outro, falei: Jesus, eu não vou ficar aqui. A rua parecia uma cena de filme de terror. Eu peguei a bolsa, segurei firme, não vi ninguém, e tinha uma banquinha de jornal, até hoje tem, só que o homem já tirou a banca do outro lado da rua, um pouquinho assim, ó. E estou vindo assim mesmo, com medo, temeroso, subi as escadinhas. Quando eu cheguei no último degrau, às vezes a gente tem que andar, irmão, olhando do lado, olhando para trás, tem que estar assim. Quando eu subi o último degrau, que eu levantei o olhar, tinha 3 homens, um magrelo, 2 magrelos, bem magrinhos, altos, e pense assim, irmão, que eu já estava temerosa. Meu sapato, ele fazia barulho, sabe esse sapatinho que perde o bico aqui? Eu levantei o pezinho, falei: vou atravessar para o lado de lá da rua. Só que eles já tinham me visto. Eu pensei que eles não tinham, mas já tinham. E tinha um homem, irmão, um negrão. Eu não sou racista, viu? Maneira de falar. Pensa num homem troncudo e com a serpente, com o emblema de uma serpente nas costas, vermelha. Eu atravessei. Quando eu terminei não dava para correr, porque eu paralisei, estagnei, nem para frente, nem para trás, nem para o lado, e o corpo inteiro tremia de pavor. Quando ele gritou:
foi esse gritinho não, meu irmão. Ele deu um berro. Eu já estava do lado de lá da rua e eu sacudia, não era porque eu queria, eu tremia do pé à cabeça, porque, irmão, as coisas acontecem num segundo, num minuto. Aí eu veio a oração, Senhor, só aqui, irmão, porque nem a boca, a fala desapareceu. Senhor, me livra, porque a tua palavra diz aqui na mente que o anjo do Senhor acampa-se ao nosso redor. Só isso. E ele veio de lá, não foi andando tranquilo, tia, passa a bolsa aí. Ele veio correndo, parecia quando você abre um curral de gado e sai uma vaca ou um touro de lá com tudo. Irmão, diante do Deus que está aqui nesta noite, eu parada tremendo o corpo todo, irmão. Deus não deixou ele pôr o dedo, nem a mão em mim. Ele veio, olhou para baixo, para cima, saiu correndo de venida abaixo, e eu levantei a mão, comecei a falar em mistério. Deus renovou minhas forças, eu falava em mistério. Só que os dois magrelinhos estavam parados lá, sem entender o que foi que houve. Aí o Espírito de Deus, quando ele envolve você, o medo bate em retirada. Eu atravessei e fui até os magrelinhos, com todo respeito aqui, amado, porque nem eles entendiam nada, o que aconteceu. Até eu queria ir atrás daquele homem falar, o que foi que você viu? Mas o Senhor falou, não, atravessei, cheguei perto deles e falei, moço, ó, a fala mal saía, Jesus te ama. Vai embora, né? Tipo assim, que foi que houve? Irmão, eu cheguei na minha casa, eu subi a rua chorando, glorificando, falando em mistério, porque eu tenho certeza que aquele homem, onde quer que ele esteja, ele viu algo sobrenatural. O anjo do Senhor não permitiu que ele me tocasse de forma alguma. Eu cheguei em casa chorando e glorificando, contei para o meu esposo, ele falou, realmente Deus está na sua vida. Irmão, eu glorifico ao Senhor, porque aquele que anda com Deus, ele está guardado. Deus sabia que eu estava na casa dele e no outro dia haveria lá um chá de mulheres. Então o diabo, nosso adversário, falou, peraí, sua crentinha, quero ver se você vai participar de nada. Mas quando a palavra de Deus diz, irmão, que o anjo do Senhor acampa-se ao nosso redor, não é mentira, viu? É a realidade. Então, irmão, eu falei, Deus, eu sei que aquele homem, ele viu algo do céu. Eu falei, salva, liberta aquela vida onde quer que ele esteja, porque aquilo me marcou em tantas coisas que Deus tem feito, que já fez na minha vida, na minha casa, no meio da minha família. Eu quero te dizer ainda nesta noite, que para Deus não há causa